Paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs, em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer a palavra que se encontra em Tiago 4, a partir do versículo 5. Glória a Deus. Tiago 4, 5. Devemos resistir às paixões. Amém, Jesus. Ou cuidais vós que em vão diz Escritura. Ou cuidais vós que em vão diz Escrituras. O Espírito em que nós habita tem ciúme. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias e lamentais, e chorais, convertendo-se ao vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Aqui o Senhor está falando o quê? Que o Espírito Santo, ele sente ciúme de nós. Então, quando nós adoramos outros ídolos que não sejam o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele se entristece e ele chora com gemidos inexprimíveis por causa do ciúme que ele sente por nós, né? Então, mais uma coisa também: cuidai-vos em vão, diz a Escritura. Que é cuidai? Cuidai do que você faz, cuidai do que você fala, cuidar do que você sente. Porque simples coisas afastam a presença do Espírito Santo de nós. Se nós ter dúvida, o Espírito Santo se afasta. Se nós sentir medo, o Espírito Santo se afasta. Se nós sentir ódio, o Espírito Santo se afasta. Mágoa, tristeza, tudo ele se afasta. Por quê? Porque ele não habita aonde já tem paixões, aonde tem cobiças, aonde já tem lugar para outras coisas. Ele acaba se afastando. Entende? Então, por isso que ele fala para nós resistir às paixões. Não devemos amar, né, outras pessoas mais do que Deus em nossa vida. A Bíblia fala que amar primeiro a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. O segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Então, se nós estamos amando as outras pessoas mais do que Deus, nós não somos dignos de Deus. A Bíblia mesmo fala isso. Aí também ele fala bem assim, ó: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. O que o Senhor está falando aqui, meus irmãos, que nós devemos se achegar a ele cada vez mais, para que ele venha se achegar a nós. Mas também devemos limpar as nossas mãos de toda a culpa, de toda a contenda, de toda a discórdia, todo pecado. Nós devemos limpar as nossas mãos. É aonde que nós limpas? Na presença de Jesus, pedindo para Jesus perdão, confessando os nossos pecados. E o nosso justo Senhor nos perdoará. Duplo ânimo. Gente, isso é muito importante. E muito sério também. Porque a palavra do Senhor diz que a presença do Espírito Santo é o quê? Paz, amor, alegria, gozo, longanimidade, mansidão. Esses são os frutos do Espírito. Então, se uma hora a pessoa tá bem, daqui a pouco ela já tá discutindo, já tá xingando, já tá cirando. Então não é a presença do Espírito Santo, porque Jesus fala que a presença do Espírito Santo não causa contenda, não causa discórdia, não causa, como eu posso falar, não causa inveja, não causa desânimo, não causa tristeza nas pessoas, né? A presença do Espírito Santo, ela nos alerta. O Senhor fala que ele repreende aquele que ele ama. Quando o Espírito Santo fala alguma coisa, às vezes ali a pessoa acha que a pessoa foi ofendida, né? Com aquelas palavras. Só que quando o Espírito Santo ele fala e ele mesmo trata com a pessoa, né? Ele cura as feridas ali que fica. Só que a palavra do Senhor fala que a verdade tem que ser dita, né? Se a gente tem algo para falar, o Espírito Santo ali falou para você, vai lá e fala, vai lá e faça, você tem que ir lá e fazer, porque a ordem do Senhor, nós temos que cumprir com o que o Senhor nos ordena, mas nunca deixar o quê? A nossa carne querer falar por nós. Nós tem que andar na obediência do Senhor, vivendo a verdade, sendo verdade e pregando a verdade. Porque conhecer isso aqui, meus irmãos,
a palavra de Jesus, a Bíblia Sagrada, até Satanás conhece, porque ele era um anjo que foi criado no céu. Só que ele o quê? Se rebelou contra Deus, porque ele quis ser maior que Deus. Então é a mesma coisa nós. Se nós conhecemos a palavra, meditamos na palavra, mas não vivemos a verdade da palavra em nossa vida, nós somos como Satanás, somos desobedientes a Deus, somos rebeldes, estamos querendo se igualar ao Senhor. Entende, meus irmãos? Então, que nós possamos viver, né, o evangelho, mas pregar, mas viver, né, colocar em prática, porque a Bíblia também diz assim, que a fé sem obras é uma fé morta, mas também as obras sem a fé não adianta nada. Então tudo é um conjunto aonde nós vamos para nossa salvação, né? Outra parte ali também, meus irmãos. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai, convertasse o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Ali o Senhor fala que para nós se chegar a Ele ali, nós temos que estar com, né, transformar o nosso riso em pranto e o nosso gozo em tristeza. Nós devemos se humilhar perante o Senhor ali, para que Ele venha nos exaltar. Né? O que é exaltar? Nos levantar, né, meus irmãos? Ali às vezes você está se sentindo caído, você está triste, né? Aconteceu algo ali que acabou entristecendo, porque o Senhor, Ele dá os dons, né, do Espírito Santo. O Espírito é o mesmo, né? Pode ser de profecia, de línguas, de discernimento, de entendimento, de sabedoria, mas tudo é o mesmo Espírito que faz o milagre, né? Que faz a obra. Só que para alguns Ele dá como Ele quer, né? Do jeito que Ele quer, Ele faz. Então, meus irmãos, o que a gente precisa saber? Que o Espírito é o mesmo, né? E o Senhor fala bem assim, que aquele que duvida do Espírito Santo, ele se entristece muito, porque você tem um pecado que não é perdoado, meus irmãos, é o pecado contra a blasfêmia do Espírito Santo. Ao Espírito Santo, né? O que é blasfêmia? Quando você duvida que é a presença de Deus, quando você duvida que é o Espírito Santo falando, quando você duvida que é o agir, que é o milagre, tudo que você coloca ali, que você discorda do que é do Espírito Santo, o Espírito Santo ele se entristece. E quando ele se entristece, o Pai fica triste porque você acabou de tocar no algo que é precioso para o Senhor, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz um papel muito grande na nossa vida, que é nos arrepender, fazer nós se arrepender do pecado, nós se converter do mau caminho. É Ele quem faz isso. Então, quando a gente entristece ele se sente muito triste e acaba se afastando de nós, né? Mas, né, é só pela graça de Jesus. Depois, ele volta, se a gente se humilhar, pedir perdão, meus irmãos, ele volta. Só que ele dá um trabalhinho maior pra gente trazer ele. Porque ele é muito sensível, né? Então ele sente o que você sente. Quando você tá triste, ele se entristece com você. Quando você tá feliz, ele também fica feliz. Todo ânimo que você sente, ele sente também. Porque ele é sensível. Então ele sente tudo o que você sente. O nosso amigo Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Daí também fala bem assim, que nós devemos em tudo, né, meus irmãos? Ó, aqui também, ó, antes da maior graça, portanto, diz o Senhor, resista ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Quando a gente deixa a soberba entrar no nosso coração, meus irmãos, né, infelizmente, o Senhor, ele trata conosco, porque nós não devemos nada contaminar nossos corações diante do Senhor. Nosso coração tem que estar limpo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, para que possa habitar em nós a presença verdadeira do Senhor. Porque não é por muito falar, mas é em obediência, é reverência, é a palavra, é santificação, né? Ali tudo diante do Senhor nós tem que colocar. Meus irmãos, como que você vai ser cheio do Espírito Santo? Como que nós devemos buscar a presença dele? É se humilhando, não tem como. Que o Senhor cresça e nós diminua, porque só assim o Espírito Santo pode habitar em nós. Vamos viver a presença do Senhor sobrenatural sobre nossas vidas. Não vamos ficar aí fazendo tudo por fazer, deixando, né, ali o que o Senhor mais quer. Que nós vivamos uma vida de obediência a Ele, de reverência à palavra, a Deus. Porque como eu sempre falo, meus irmãos, antigamente o povo era desobediente a Deus, mas eles temiam ao Senhor, eles tinham medo do Senhor, né?
Temer é ter medo. Hoje o povo não teme. Hoje o povo não tem nem acredita mais em Deus. Nem acredita mais em Jesus. Por quê? Porque o amor se esfriou. E como também hoje, meus irmãos, a gente não vê milagres, né? Muito poucas vezes a gente acaba vendo isso. Porque todos estão se corrompendo, né, com o mundo. E quando se corrompe com o mundo, o Espírito Santo não habita mais. E quem faz as maravilhas é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz bem assim, ó. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não habita, não há poder, não há milagre. Não há. Porque ele não faz mais habitação. Quando ele não habita, o mal entra. Então, tudo gera contenda, gera discórdia, meus irmãos. Então, eu quero deixar essa palavra hoje, né, onde se encontramos lá em Tiago 4:5, que vocês possam estar meditando para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus abençoe a vida de todos. E logo nós estamos com um grande projeto aí nas mãos do nosso Senhor, para que venha ser feita a vontade dele, né, e não a nossa. Porque o que é precioso para nós é as almas. É a palavra, é a reverência, é a nossa salvação. Que nós possamos guardar a nossa coroa, agarrar ela para que ninguém roube. Porque naquele grande dia nós seremos recompensados. Tudo que nós fazemos nesta terra para o Senhor Jesus, ele nos recompensará. Uma coisa, meus irmãos. Nos momentos mais difíceis é o Senhor quem nos guarda. Nos momentos mais difíceis é o Senhor quem nos sustenta, né? Então a Bíblia fala assim, que ele vai avante, ele vai adiante de nós, para que nenhum mal nos aconteça. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus.